Bom dia, meus prezados amigos. Alegria em revê-los como sempre, pedindo a Deus, rogando a Ele, a Jesus, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade de luz, que todos nós, estejamos bem, com saúde, com paz interior, continuando na luta circunstancial do nosso dia a dia, buscando cada vez mais, sermos melhores que nós mesmos e não nos preocuparmos tanto em sermos melhores que o outro, E assim a gente vai caminhando. E vamos caminhando também nas lições, Hoje vamos adentrar a lição número 90, Graças a Deus. E essa lição de hoje Emmanuel vai comentar a passagem que está em Mateus 26:50. E o título que Emmanuel vai dar a ela é extremamente propício, Chama-se Ensejo ao Bem. O contexto dessa passagem está na prisão de Jesus, no momento que Judas chega, com aquela comitiva, com os sacerdotes, os fariseus e algumas pessoas do povo, senadores do povo e etc., toda aquela turba de pessoas, para prender Jesus. Então ele diz: aquele que eu beijar é ele, E eles então vão prender Jesus, mas a resposta que Jesus dá é algo assim inigualável, só poderia ser ele mesmo, já sabendo o que iria acontecer. Então Judas vai dizer a ele: salve, mestre, E lhe deu um beijo. Então Jesus lhe disse: amigo, para que vieste? É uma grande questão, Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Olha que pergunta. Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Apenas fisicamente, Porque não há como prender aquele que é absolutamente livre em si. Aquele que num plano de provas e expiações como o nosso, nada o satisfaz. Nada aqui está no seu padrão. Então nada aqui pode suscitar a ele desejo, vontades, ou etc., Mas a resposta que ele dá, nós espíritas que somos reencarnacionistas, E quando Emmanuel fala em ensejo ao bem, o que é ensejar? O ensejo ao bem, ou seja, ensejo é o momento propício para nós realizarmos, colocarmos em prática aquilo que nós pretendemos fazer, aquilo que nós ensejamos fazer. Então, seja no aspecto positivo ou no negativo, é aquilo que está dentro de nós que nós vamos externalizar. Então, são as circunstâncias, as ocasiões, as oportunidades. Agora, as ocasiões não revelam aquilo que nós somos, elas mostram aquilo que nós já somos dentro de nós. Como diz aquele pensador brasileiro Cortella, A ocasião, ela não faz o ladrão, ela já revela aquele que tem a intenção interior de executar, uma ação delituosa. E se nós já temos dentro de nós o ensejo, de realizar o mal, de praticar o mal, de realizar um ato, inconsequente, um ato delituoso, isso já é do nosso interior. Revela apenas aquilo que nós já somos, bons ou ainda optando pelo mal, Então, Emmanuel vai começar a sua narrativa e vai nos dizer assim: é significativo observar o otimismo do mestre prodigalizando, oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Então, em nenhum momento, não importa o que ele passou, todas as agruras, as dificuldades, as alegrias, a satisfação, o contentamento por realizações positivas dos discípulos, daquilo tudo que ele realizou, em todo momento ele foi um só, ele não oscilou, não havia e não há contradição no Cristo. O Cristo é a condição, Jesus de Nazaré, o homem encarnado. Então o Espírito, o Crístico, esse não oscila, ele já atingiu o ápice da evolução das criaturas de Deus, É um ser puro, Então, por que isso acontece? Porque esse otimismo dele permanece. Porque
ele tinha consciência plena da missão que ele veio realizar e, acima de tudo, da nossa condição evolutiva, né? Então, moral, intelectual e espiritual. Porque Jesus difundiu princípios sempre renovadores em nós, não é? Renovadores de quê? Somente do nosso comportamento, da nossa atuação? Não. Do nosso interior. Princípios que possam renovar, mudar o nosso modo consciencial de ser, de pensar, né? E de agir. Então ele sabia que todos os males, né, que afligem o espírito humano, a humanidade, nós, a condição humanos, que ainda estamos nesse patamar de seres inferiores, seres imperfeitos, mas acima de tudo perfectíveis, né? Estamos a caminho da perfeição, né? Procede do nosso interior. Tudo está aqui dentro. Quando pensamos algo, não é? Jesus já está aludindo à intenção, aquilo que nós intencionalizamos. Por isso que ele diz, não é? Quando ele fala da mão, do olho, né? Ele está falando de intenção. Você deve amputar. Não é amputar, arrancar o olho ou amputar a mão. É amputar esse ensejo. Ó, ensejo. Se for do mal, amputa-o. Se for do bem, faça-o. Haja dessa forma. Agora, aquilo que for negativo, aquilo que for para o mal, você tem que amputar dentro de você antes que você ponha em ação. Então todos os momentos são propícios, não é? Então procede em ser amigo, né? E está no livro Palavras de Vida Eterna, ser amigo, né? E sustentar sempre sentimentos nobres em quaisquer conjunturas, não somente quando tudo transcorre bem. Então aí é fácil. Se tudo corre bem, não tem nenhum conflito, nenhum abalo, né, nenhuma contradição entre ninguém. Nossos amigos, eles para nós e nós para eles, a situação maravilhosa. Agora, quando acontece uma dificuldade, um debate de ideias, né, quando um tem um pensamento e tem outro, aí nós entramos, né, nós decaímos, nós nos desequilibramos. Não é? Então, quaisquer situações que nós devemos enfrentar, não é? Mesmo que a situação, o momento não seja positivo, a gente tem que transformar esse momento negativo positivo, para o positivo. Como? Ensejando o bem, em ações e atitudes do bem, né? Sem enfrentamento de nossas escolhas. As escolhas, o livre-arbítrio não é um princípio, a lei não é de liberdade, então todos nós, o outro vai fazer as escolhas, mas nós podemos resolver isso e dissolver essas contradições, esses conflitos de ideias ou o que for, pela via do diálogo, pela via do equilíbrio, do discernimento, não é? Isso é saber escolher, é peneirar, né? Então, em nossas escolhas, não é? Aí segue Emmanuel, olha, cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Olha, magnífico, Emmanuel não acusa Judas de nada, desvio da rota, não é? Desviou-se de um objetivo, de um projeto reencarnatório. Ele escolheu, mas quando ele cai em si, nós vemos a atitude, aquilo que ele comete, que agravou sua situação, não é? Então, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os seus discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, olha, o cooperador transviado. Olha o nível de entendimento, de amor ao próximo de Emmanuel ao colocar essas palavras. Há alguma condenação? Há algum julgamento? A medida ideal para julgar é a do Pai. O Cristo falou isso. Eu não julgo, quem julga é o meu Pai. Não é? Porque ele tem a vara correta para fazer esse julgamento. Não é? Transviado, ó, beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, ao que vieste? Vamos tentar comentar alguma coisa sobre esse parágrafo que é bem longo, né? Então, a gente nota, a gente observa, e em outros
principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras, né, que nós temos, que para Jesus, né, entre o ofendido, né, e o ofensor, no nosso padrão, né, existe sempre, entre ambos, entre aquele que está ofendendo alguém e aquele que está sendo ofendido, entre ambos está Deus. Deus não está distante de nenhum. Agora nós, quando estamos ensejando o mal, somos nós que nos distanciamos de Deus. Aquele que enseja, que deseja, que realiza, que vê aquele momento propício para realizar o bem, vibracionalmente, energeticamente, magneticamente, ele está vibrando nos padrões divinos. Então, Deus está com os dois. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, não é? Na presença, né, de Deus. Da mesma forma, olha, que nós que esperamos por Ele, Ele espera por nós ansiosamente. Da mesma forma, ansiosamente, Ele espera por nós. Ele aguarda nós. Ele fortalece aquele que agiu ensejando, não é? Realizando, aproveitando aquela oportunidade, aquela ocasião para realizar o bem, esse ele fortalece. O outro ele o fortalece, ele tenta emanar como Cristo, né, como uma espiritualidade de luz, tenta nos intuir, nos inspirar para mudarmos aquele padrão daquele momento que nós estamos realizando, encarando como um momento propício para uma discussão, para a prática do mal. Então, vibrar para que ele mude a sua direção para o bem, ensejando e realizando o bem, não é? Então, o Cristo Jesus, a condição crística, né, preconiza, o que ele preconizar? É indicar, não é? É orientar, é aquilo que ele tem dentro dele como fundamento. Então, o que ele preconiza? A fraternidade. Porque se encararmos uns aos outros como irmãos, o nosso ensejo será sempre na direção do outro para o bem. Porque quem quer mal ao irmão? Ninguém. Então nós temos que entender definitivamente que ser irmão não é só a consanguinidade, é reconhecer que todos somos filhos do mesmo Pai, independente de religião, de qualquer credo, de qualquer segmento, de qualquer nação, de qualquer cultura. Todos somos filhos do Pai, não é? Então, a renúncia, né, e o perdão são as virtudes que o Cristo preconiza para nós, nos indica, não é? Nos coloca como princípios necessários para que nós possamos realizar algo muito importante em nós. São receitas que o Cristo nos dá, são medicamentos homeopáticos fantásticos que ele nos dá para que nós possamos fazer uma coisa e não dar continuidade nos nossos ensejos ao mal. Então, a fraternidade, né? A renúncia e o perdão, perdoar e renunciar à vingança, não é? É suprimir dentro de nós, abafar dentro de nós a vingança. Todo aquele que enseja vingar vai praticar um ato negativo, um ato conivente com o mal, em consonância, em ressonância com o mal, não é? Então é isso que o Cristo nos indica, não é? Auxiliar a felicidade do outro para o Cristo, olha, era a garantia da própria felicidade. Por isso que ele chegou à condição crística, quando de espírito superior, transitando para a pura e para o Cristo, e para a condição crística, ele sabia que só chegaria a essa condição crística realizando a sua felicidade através do outro, propiciando ao outro a todo momento, ensinando e praticando em exemplo, ensejando o bem, estando a todo tempo disposto à prática e à realização do bem, não é? Ainda, olha, naquele momento com Judas e no momento da cruz, olha, ainda que escarnecido por todos, porque a partir dali, né, ele foi escarnecido de todas as formas, de todos os absurdos, de todas as maldades, né, que o ser humano pode praticar pela via do verbo, pela via da ação concreta física, da agressão física, não é? Então prossegue, Emmanuel.
E nós temos, para entender bem esse parágrafo, uma frase do livro Somente Amor. Interessante, olha os títulos, né? Também de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Diz assim: ante o momento mais cruciante de sua vida, Cristo demonstrou que quando o sofrimento nos visita, para efeito de prova, devemos nos compadecer dos outros, para que os outros se compadeçam de nós. Então, se no momento que alguém está realizando algo negativo, porque ele está passando por uma prova e ele não conseguiu digerir aquilo, discernir para realizar aquela tarefa ou superar aquilo com os mecanismos do bem, daquilo que é positivo, nós devemos nos compadecer dele e não dar fluxo, vazão àquele ensejo do mal. Porque se nós entrarmos num debate, numa discussão conflituosa, ambos irão praticar, não irão aproveitar aquele momento propício e iremos realizar o mal, não é? Então prossegue Emmanuel. Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto, o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Então, nós estamos falando aqui do irmão Judas, não é? Então, aquele coração pleno de misericórdia, que sente, que sentia, sente e sempre sentirá as nossas dificuldades, a nossa miséria moral, não é? Às vezes estamos riquíssimos a nível do padrão intelectual, mas em extrema miséria moral, não é? Então, nos tempos lá do Cristo Jesus, né, a prerrogativa, né, era um dos fundamentos, um dos pilares daquela época, né, tanto da religião ou como das relações humanas entre si, entre as nações que viviam em conflito, o ódio de umas pelas outras, das tribos umas pelas outras, das pessoas umas pelas outras, de devolver ao outro conforme ele recebia. Então, esse é o olho por olho, dente por dente, né? Então, o que predominar, o que recebia? Então, isso vai predominar que característica de comportamento na sociedade? Vai perpetuar a prática do mal, porque o que é a vingança se não a prática do mal? Esse que é o dar a outra face, né? Ao mal, em razão de quê? Do próprio mal. Porque se o mal veio a mim, eu devolvo com a vingança, em razão do mal, eu estou praticando o mal, não é? Isso está no livro Vivendo com Jesus, psicografado por Divaldo Pereira Franco pelo Espírito de Joana de Ângeles, não é? Então, só a retribuição do bem pode diluir, dissolver, não é? Esse continuismo do mal, não é? Então, esse coração que Jesus falava, né, recrudescido, endurecido, não é? Vai diluir as forças mentais que sustentam o mal na terra. Então, porque o mal, como nós falamos, cross-terreno, onde estão os espíritos, que nem sequer conseguem fazer a transição para o mundo espiritual, porque estão presos aqui. É uma rocha. Esse é o coração endurecido. Então, para transitarmos, quando retornarmos ao plano espiritual com mais leveza, para sermos ajudados, confortados e recomeçarmos a nossa jornada no plano espiritual, para evoluirmos para outros planos ou recomeçarmos numa jornada, voltarmos a encarnar no plano terreno, não é? Nós temos a passagem, o passaporte ideal é diluir tudo isso que está preso em nós, tudo isso que enseja o mal. O bem é a livre passagem, porque não ficaremos presos, não haverá aderência a esse propósito do mal. Isso é dar a outra face, mostrar o melhor de nós para a face do mal. O mal não vai querer olhar para o espelho do bem. Ele não tem esse propósito. Então, prossegue Emmanuel. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Mas não é como nós, que às vezes chamamos de amigo de forma dissimulada. Cristo não, de amigo mesmo, porque era um irmão dele.
que está numa condição de fracasso, de ruína, um abismo consciencial, mental e psíquico muito grande, sofrendo uma pressão, talvez por um projeto que ele idealizasse e que naquele momento viu que deu errado. Todos sabemos então qual é a sua ação após a constatação disso. E é abandonado por aqueles que o induziram, ou seja, aproveitaram o momento ideal, o ensejo ao mal, aquela oportunidade, aquela ocasião, e lhe ofereceram um valor econômico substancial para que ele traísse o Cristo. Isso é aderir, não é? Então, o que o Emmanuel está dizendo para nós e o que o Cristo nos diz disso, não é? Então, essas forças mentais, não é? Cristo, em todos os momentos que lhe propiciaram isso, né? Ele se compadecia o quê? Da nossa ignorância. Porque é aquele que enseja e que realiza o mal, porque ele desconhece o bem. Esse é o ser ignorante. É aquele que desconhece. E a nossa estupidez. Porque vamos realizar ações estúpidas que não condizem, não é, com o bem. Ou seja, ele não guardando qualquer tipo de ressentimento. Então, aquele que está pronto a realizar, a servir ao mal, a uma ação contrária ao bem, quando vem a ocasião, por que ele realiza o mal? Porque ele está ressentido. Ressentir é repetir sempre as mesmas ações. Então, aquele que tem ressentimento, que não perdoa, que não renuncia ao ódio, ao rancor, ao ressentimento, ele vai realizar, então, outra ação mal, quando o momento for propício, não é? Então, prossegue aqui Emmanuel. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade, condenando, né, eternamente, né, ao inferno, como nós dizemos, eu te condeno ao inferno eterno, né? Então, não se entrega a queixa, não o recomenda à posteridade, com acusações ou conceitos menos dignos. Em nenhum momento Jesus feriu a dignidade dele, pelo contrário, ao que vens, amigo, não é? Então, para nós entendermos bem essa passagem, o que o Cristo está nos ensinando? Que quando nós não guardamos ressentimento, como ele mostrou isso na prática, né? Ele está nos ensinando a renovação, renovar-se. Não é? É como a nossa força interior resiliente, não é? Que é enfrentar esses momentos de dificuldade e sempre reerguer, ensejando o bem, colocando dentro de nós o pensamento que quando um momento negativo surgir, nós vamos fazer o máximo dentro de nós para responder, dar uma solução àquilo com equilíbrio, com sensatez, com prudência, não é? Então, ante os nossos erros, porque são desvios que nós cometemos, né? Com os que, olha, nos apoiam o reajuste, sem recorrermos às condenações. E, infelizmente, o nosso padrão, nós adoramos condenar. E muitos de nós, cristãos, não é? Apoiamos a pena de morte, apoiamos quando muitos daqueles que estão desviados são mortos e não corrigidos, porque nós sabemos que a morte, nesse caso, não vai resolver nada, e sim o processo de reeducação do espírito, não é? E quais foram os delitos ou os atos inescrupulosos que nós cometemos em vidas anteriores? Então, qual o nosso padrão evolutivo para condenarmos, né? Então, o que Jesus está nos indicando é onde nós estivermos, né? Nós nos habituarmos a ter compreensão. Compreender é ter ciência, é ter uma visão holística daquilo que está acontecendo e ter capacidade de realizar racionalmente, né, quais serão as minhas ações perante aquele momento, perante aquela oportunidade, não é? Então são nesses momentos que o Cristo propicia, através da educação, através do amor que ele nos dá, ele está nos inspirando, nos intuindo a realizar o bem,
Aí nós realizamos o mal, devolvemos com a mesma moeda, vamos o quê? Dar continuidade a um processo, não é? Então, se nós compreendermos e perdoarmos, nós vamos mudar o foco, não é? Então, não importa o ambiente, a cultura, o país, o estado, as pessoas, o que ela é, o que ela deixou de ser. Todo momento é momento propício para o ensejo da realização do bem, não é? Nesse gesto inovidável, né? De inovidável beleza espiritual, porque não é um padrão terreno, nós não temos esses exemplos aqui. Temos relativamente, né, alguns grandes ícones da paz, do amor e da misericórdia humana, já nos dão esses exemplos, mas o Cristo é o exemplo pleno, né? Ensinou-nos, Jesus, que é preciso oferecer, olha, portas abertas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, porque ainda é tempo, reconciliar porque ainda é tempo de dirimir esses conflitos terrenos e não levar isso para o plano espiritual. Já é um grande avanço para a nossa evolução e para o nosso acolhimento fraterno no mundo espiritual. Ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, à medida que nós vamos dando testemunhos de realizações nas oportunidades que surgirem para nós realizarmos o bem, não é? Estaremos preparados para enfrentar esses momentos cruciantes em nossas vidas, não é? E não partirmos daqui com tanto ódio, com tanto rancor. E aqueles que ficam, que realizam esse mal, dando continuidade a esse processo. Então, o que o Cristo está nos orientando, e esse comentário de Emmanuel está nos dizendo, é que nós não devemos nos deixar dominar, por quê? Pelo quê? Pelo derrotismo, pelo negativismo. Enxergarmos todas as dificuldades, e nós sabemos que todos os seres humanos, não importa a sua condição intelectual, financeira, espiritual, todos passam por dificuldades. Agora, aqueles que sairão melhores dessas dificuldades, desses problemas, são aqueles que enfrentam isso com discernimento, com equilíbrio, com harmonia interior, não é? Então, acerca de nossa, olha, o derrotismo acerca de nossa natureza humana, porque a nossa natureza, como princípio, é divina. Ela não é terrena, terrena é a nossa condição de ser encarnado, mas nós somos espíritos imortais, que ainda não sabemos viver em plenitude como seres espirituais. Só viveremos isso em planos mais evoluídos, não é? Em plenitude só quando chegarmos à condição de espíritos puros, não é? Então, até a última hora por que está no plural? Experiências terrestres. Porque não é uma. E quantas experiências terrestres nós a derrogamos, nós a prodigalizamos, nós as desprezamos e perdemos os momentos propícios que nos ensejavam a realizar o bem, nós não fizemos. Nós deixamos para depois, não é? Então, prossegue. A Boa Nova, não é? Olha, e está no livro Boa Nova isso, não é? A Boa Nova, isso é um comentário que eu coloco de outras obras, né? Como recursos para me ajudar, né? Devido à minha condição é bem limitada, e eu vou buscar nos irmãos que têm essas informações que condizem com as lições que nós estamos estudando. Então, a Boa Nova, olha, é consolo e entendimento. Ó, harmonia, harmonizar, deixa claro que para isso não prescinde da nossa colaboração ativa e de boa vontade. Então, a Boa Nova e o entendimento não quer dizer que a gente vai ser condizente com o mal. A humildade, aquelas 7 bem-aventuranças, para darmos um exemplo, a mansuetude, a paz, a misericórdia, aquilo ali em nenhum momento está dizendo que nós devemos ser passivos ante as ações do mal. Não, nós devemos enfrentá-las com disciplina, com seriedade, às vezes de forma dura, mas sabendo discernir, com os preceitos, os mecanismos e os exemplos de amor do Cristo, não é? Para revertermos o processo do mal, sermos diferentes, dar a face do bem, ante a face do mal, darmos, não é?
a face do bem, não é? Ó, é consolo e entendimento. Deixa claro que para isso, olha, não prescinde, porque precisa. O Cristo, Deus, o Cristo, a espiritualidade, nos intui, nos inspira, mas eles precisam de nós, enquanto indivíduos e coletividade, realizarmos isso, porque eles não vão realizar para nós. Fazer essa transformação, né, do negativo para o positivo, depende da nossa colaboração ativa, realizando isso. Não respondendo, não devolvemos na mesma proporção. E isso precisa uma boa vontade grande, muito forte. Porque dentro de nós há uma má vontade de mudar, de transformar, de ficar preso em nós mesmos. Não é? Então, para encerrarmos, né, nós vamos trazer aqui 2 frases do livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, também pelo Espírito de Emmanuel. Olha, comungar com o Cristo é buscar a consolidação do equilíbrio de que carecemos para realizar o nosso aprimoramento interior. Então, comungar é ser um com Ele, é estar em consonância com Ele, com pensamento positivo com Ele. Ele não ensejou o bem a todo momento? É isso que Ele está pedindo de nós. É isso que Ele está nos orientando. Ele não mudava. Então, perguntarmos para nós mesmos como que o Mestre agiria. Então, fazendo isso, porque consolidar esse projeto, esse ensino magnífico do Cristo que nos propicia essa transformação, né, esse equilíbrio, de que nós carecemos para... Carecer é o quê? É aquilo que está em falta dentro de nós. Então, consolidar isso, tornar isso algo concreto, fundamentado, estruturado dentro de nós, nós precisamos trazer para nossas ações, nos momentos que as circunstâncias trouxerem algo propício para ensejarmos o bem, nós precisamos da boa nova, do Cristo em nós. Aí nós estaremos estruturados. Vamos realizar ali com um percentual satisfatório, mas já é um começo para que nós venhamos a mudar. Então vem a segunda colocação. Agora, ó, realizar o bem, comungar com Ele é o caminho. Agora, se estivermos com Ele, nós realizaremos o bem. Realizar o bem, olha, convicto de que a esperança legítima não é repouso, é atividade. É estar pronto, de prontidão, vigilância, usarmos os recursos da prece, da oração, comungar com Deus. Orar é comungar com Deus, comungar com Cristo, com a espiritualidade. É estabelecermos uma relação espiritual com o Pai. Não é repouso, e sim, olha, confiança no trabalho incessante, porque a todo momento a vida nesse plano vai nos propiciar, né, todo momento ela vai nos trazer essas circunstâncias que serão propícias a nós respondermos ante aquela prova daquele momento. Porque provas irão vir. Isso é uma certeza. Então, meus amigos, que tenhamos essa força, que tenhamos esse discernimento, essa capacidade. É o que eu desejo para todos, é o que eu peço a todos que desejem por mim, porque todos nós estamos aprendendo aqui juntos, não somos melhores uns com os outros, estamos caminhando, uns tentando dar um passo a mais, outros ainda com dificuldade, mas todos nós ainda estamos no caminho da perfeição, no caminho da verdade e da vida. Então eu desejo para todos vocês um final de dia com muita saúde, muita paz, muito discernimento, um restante de semana, né, que nos trará várias oportunidades, vários momentos propícios para realizarmos, né, tarefas, provas, e sempre ensejando o bem uns para com os outros. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês, com seus familiares, com toda a nossa família humana, encarnada e desencarnada. Que assim seja.